Olá, alunos, tudo bem? Professor Tiago aqui de Ciências, ajudando a resolver mais umas atividades aí que a gente foi deixando aí durante o coronavírus, ok? Então aqui, ó, foi deixada essa atividade aqui para a turma do 6º ano e a gente vai dar um gabarito básico aqui, né? Você vai conferir com o seu exercício, né, com o gabarito que já foi disponibilizado para vocês no Zap. E vamos fazer alguns comentários aqui, ok? Então, estou utilizando aqui a ferramenta Autodesk Sketchbook, que é para poder agilizar, né, toda a explicação para a gente aqui, tá ok? Então, começando no exercício 1, ele está pedindo 2 exemplos de seres vivos. Então, seres vivos produtores. Lembra que os seres vivos produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Então, tem que ser plantas, principalmente. Então, aqui, ó, produtores. A gente vai ter como exemplo, então, ali, ó, pode ser samambaia e alface. Qualquer outra planta, né, que você pudesse escolher aí. Ok? Depois ali ele está perguntando sobre consumidores primários. E já deu até a dica ali, ó, herbívoros. Então, animais herbívoros são aqueles que comem planta. Beleza? Então, como exemplo aí, a gente pode colocar a vaca gafanhoto. Beleza? Depois ele está falando ali dos consumidores secundários, que já são carnívoros. Por quê? Porque eles se alimentam do consumidor primário. Então, necessariamente, ele tem que ser carnívoro. Ok? Então, aqui, ó, como exemplo de animais carnívoros, a gente põe aqui o tigre e a onça. Bons exemplos aí de animais carnívoros. Depois, decompositores. Decompositores são aqueles que vão decompor a matéria. Ok? Então, aí, como exemplo, a gente coloca aí o bolor do pão e o cogumelo. Todos os dois ali decompõem a matéria. Tá beleza? Então, ali, simplesinho exercício ali para você dar exemplos de seres vivos. Beleza? Então, sem nenhum problema. Quando você vai trabalhar com a questão 2, só dar um zoom aqui. Ele coloca em seguinte ali, ó. Em uma discussão na sala de aula sobre a situação dos seres vivos no ecossistema, um aluno fez a seguinte afirmação. No ambiente, a sequência de seres vivos que se alimentam dos que os antecedem e são comidos pelos que seguem. Ok? Então, destaca essa parte aqui, ó. Seres vivos que se alimentam dos que antecedem, ou seja, que aparecem antes deles, e são comidos pelos que seguem, né? Ou seja, que aparecem depois dele. Isso aí é um exemplo de quê? Isso aí está descrevendo o quê? Uma população, uma cadeia alimentar, um ecossistema ou uma comunidade. Está descrevendo a cadeia alimentar. Ok? Então, essa sequência orientada ali, de alimentação é chamada de cadeia alimentar. Seguindo aí para o número 3, ele fala o seguinte aqui, ó. Às vezes nuvens de gafanhotos atacam e destroem plantações que alimentam o ser humano. As relações entre gafanhotos e o homem que constituem um caso de quê? Então, nuvens de gafanhotos atacam e destroem plantações que alimentam o ser humano. Ok? Então, ser humano e o gafanhoto têm a mesma, né? Tem o mesmo tipo de alimento. Então, na verdade, ali, quando um age, acaba com o alimento do outro. Então, isso é um tipo de competição. Em alguns casos, você pode considerar até um parasitismo ali. Mas ali os dois estão competindo pelo mesmo alimento. Então, o mais adequado aí é competição. Né? Só não reparar ali na hora da digitação, ficou sem cedilha e sem tio. Ok?
O número 4, ele está colocando o seguinte aqui, coloca o início de uma cadeia alimentar, aqui, ó, capim, capivara, onça. Então, de cara, você chega e faz isso aqui, ó, e orienta aqui. O capim é o produtor, porque é a planta. Consumidor primário é a capivara, consumidor secundário é a onça. Beleza? Então, ali ele vai perguntar exatamente sobre isso. Só dar um zoom aqui para melhorar. Então, ele está perguntando ali, ó. Responda. A capivara e a onça têm o mesmo nicho. Lembra que nicho está relacionado à relação que ele tem com o meio ambiente ali e a alimentação dela. Então, a capivara e a onça têm o mesmo nicho? Não. Os dois se alimentam de fontes diferentes. A capivara é o quê? É herbívoro e a onça é carnívoro. Então, não tem o mesmo nicho. Letra B. Qual que é o produtor? Se você orientou antes ali, você vai saber que o produtor é o capim. Beleza? Então, continuando aqui para o exercício 5. Ele fala aqui, ó, assinale uma alternativa que define verdadeiramente nicho e habitat. Ok? Então, nicho a gente já viu que está relacionado às relações que ele tem ali, onde que ele vive, e habitat, onde que ele mora realmente, né? Onde que ele habita. Então, a alternativa que melhor responde aqui é a letra B. Aqui, ó. Nicho ecológico é o modo de vida de uma espécie, as funções que exerce no ambiente, e o habitat é o lugar em que a espécie vive. Tá beleza? Simplesinho aí pela definição. E o último exercício aí, o exercício 6, ele é dado aqui pelas relações ecológicas. Então, cupins que vivem no mesmo cupinzeiro. Isso é um exemplo de quê? De sociedade. Cada um tem ali a sua função no cupinzeiro, mas todos ali colaboram entre eles. É uma relação harmônica ali. Os dois, todos os seres, eles levam vantagem ali. A rêmora e o tubarão. A rêmora é aquele peixinho que acompanha o tubarão. Aqui ele já pulou para a letra C, perdão. Vamos fazer a letra C primeiro. Cupins e micro-organismos que vivem em seu intestino e que digerem celulose. Isso aqui é um exemplo de quê? De mutualismo. Beleza? Por quê? Porque o cupim está se alimentando da celulose e você está se livrando da celulose que está aí no seu corpo. Ok? Sapo e gafanhoto. Predatismo. O sapo é o predador, o gafanhoto é a presa. Lombriga e ser humano. Parasitismo. A lombriga é um parasita para o ser humano. E a rêmora e o tubarão seria um exemplo de comensalismo. A rêmora, ela se alimenta dos restos ali que o tubarão deixa, e o tubarão não tem nada a ver com a rêmora. Ok? Então, seria um caso aí de comensalismo. Então, é isso aí, a correção dos exercícios aí. Fique atento que eu vou continuar postando algumas atividades no WhatsApp aí e faça as atividades que estão sendo deixadas para vocês na escola. Ok? Um abraço.